Um, dois, três, gravando! Olá, tudo bem? Para você que está vendo esse vídeo agora e não me conhece, meu nome é Ronald, sou instrutor de trânsito no litoral do Paraná, em Paranaguá. Estamos aqui no modelo híbrido. O que seria esse modelo híbrido? Híbrido é um modelo de aula presencial e remoto. Para você que está se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação. Lembrando que o processo de habilitação é constituído por 3 etapas. Qual é a primeira etapa do processo de habilitação? Exame de vista e psicotécnico. Qual é a segunda etapa do processo de habilitação? 45 horas aulas teóricas, o exame teórico. Se cair na tua prova de legislação, quantos exercícios são cobrados na prova do Paraná? 30 exercícios. Se cair na tua prova, quantos por cento da prova? Significa que o aluno está apto. Significa que o aluno passou para a terceira etapa, 70% da prova. Se cair na tua prova de legislação, quantos exercícios são permitidos errar? Quantos exercícios pode errar no dia da prova de 30 questões? Pode errar 9, equivale a 30% da prova. Outra questão possível de cair na tua prova, para você que está se preparando para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Estadual, para você que precisa ser, pretende ser policial militar de trânsito ou fazer parte da Guarda Municipal de Trânsito, se cair na tua prova assim: em que ano surgiu o primeiro Código de Trânsito brasileiro no Brasil? Atenção para você que está em casa. Em que ano surgiu o primeiro Código de Trânsito no Brasil? Em 1941. Surgiu no Brasil o primeiro Código de Trânsito em 1941. Se cair na tua prova de legislação, quantos artigos? Não vai cair na prova de legislação, mas pode ser que caia na prova da Polícia Federal. Quantos artigos tinha no Código de Trânsito em 1941? 131 artigos. Quantos artigos foram vetados? 4 artigos em 1941. Se cair na tua prova da Polícia Federal, não vai cair na prova do Ciretran ou do Detran. Em que ano, olha só, em que ano foi sancionada a legislação atual? Em que ano foi sancionada a lei atual? Em que ano? 1997. Para ser mais exato, dia 23 de setembro, dia 23 de setembro de 1997, no Brasil, surgiu o segundo Código de Trânsito brasileiro, com 341 artigos, 20 capítulos, 17 foram vetados e um revogado pelo presidente da República. Imagina só, você que está vendo esse vídeo agora, para você que está em casa e para as pessoas que estão aqui em sala de aula, imagina. Em 1941 nós tínhamos 131 artigos. No dia 22 de janeiro de 1998 entrou em vigor a legislação atual. Qual é o número da legislação atual? O número 9.503. No dia 27 de setembro de 1998, para você que tem mais dúvidas sobre as datas, está na página 5 do manual. Na página 5 ali está escrito o número da lei. Qual é o número da lei? 9.503. Ok. Imagina só então. Em 1998, no dia 22 de janeiro de 1998, entrou em vigor no Brasil os 341 artigos, começou a valer. Antes de 1998, antes de 1997, no Brasil, o condutor que cometia uma infração de trânsito, ele não perdia pontos na carteira. Não existia esse negócio. Vocês já ouviram falar pontos na carteira? Quem já ouviu falar? Já ouviram? Já ouviram? O pessoal que está aqui na sala de aula diz que já ouviu. Para você que está vendo esse vídeo agora, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Pontos na carteira. Então, antes de 1997 não tinha pontos na carteira, o condutor que cometia uma infração de trânsito. Hoje a legislação está muito mais rigorosa. Em 1941, a gente não ouvia falar em acidente de trânsito. Em 1941, dificilmente acontecia acidentes de trânsito. Imagina, em 1941, quem é que tinha um carro no Brasil? É os chamados playboys. Quem tinha um carro em 1941? Advogados, médico, doutor, engenheiro,
dentista, patrão, quem mais? O prefeito, governador, né? O pessoal aí vamos dizer, da elite, hein? Né? Eles que tinham carro, eram os playboy. Por que não existia acidente em 1941 no Brasil? Porque a velocidade máxima era de 16 km por hora. Hoje nós temos carros de Fórmula 1 que desenvolvem quase 400 km por hora. Hoje nós temos jatos que desenvolvem 2.000 km por hora. Em 1941, um veículo de 16 km por hora. E hoje nós temos carros, uma BMW, 300 km por hora. Nós temos uma moto Kawasaki, uma 1100, né, que vai até 400 km por hora, 300 km por hora. Hoje as velocidades elas estão muito maiores, muito superiores a 1941. Em 1941, nós não ouvíamos falar que uma criança foi decapitada porque o pai, porque o avô, porque o tio estava dirigindo conectado ao telefone celular. Em 1941, você não ouvia se falar que famílias inteiras morreram porque o motorista estava falando ao celular enquanto dirigia. Em 1941, você não ouvia falar que uma criança foi projetada para fora, ejetada para fora do veículo, porque o condutor estava em excesso de velocidade, a mais do que a via permitia no local. Em 1941, quando você estava nas condições de um pedestre, em 1941, no horário de pico, aquela hora que o pessoal está se deslocando ao mesmo tempo. 8 horas da manhã a população indo trabalhar, às 14 horas a população se deslocando os intervalos das refeições, às 14 horas voltando para casa, voltando para o trabalho, né? Às 18 horas voltando para casa. Então, nos horários de pico em 1941, nós, nas condições de pedestre, dava tempo de atravessar a rua, sem ser atropelado. Dava para ir de joelhos, dava para ir no mortal, dava para ir rolando, que não era atropelado. Hoje, né, se você não tiver atenção, se você não olhar para o lado, se você não atravessar na faixa de pedestre, tendo a faixa de pedestre, existe um risco muito grande de você não chegar em casa, de você não chegar no trabalho, porque os motoristas, os condutores estão muito apressados. Muito apressados. Lembre-se que para ser um motorista defensivo, você tem que reservar um tempo para se deslocar da tua casa para o teu trabalho. Infelizmente, a cada 1 hora, 15 pessoas não voltam para casa, porque morreu em acidentes de trânsito. O trânsito não é um mar de rosas, o trânsito não foi feito para aventureiros, para aventureiras. O objetivo da direção defensiva é de uma viagem perfeita, né? Sem falhas, sem cometer infrações, sem abusar do veículo, sem atraso nos horários. O objetivo da direção defensiva é de você sair da tua casa e chegar no teu trabalho. Sair do teu trabalho e chegar na tua casa. Em 1941, o primeiro Código de Trânsito, o segundo código, né, no dia 23 de setembro de 1997. Dia 23 de setembro de 1997. Em 1968, na Áustria, né, na reunião da Convenção de Viena. Teve uma convenção em Viena. Viena fica na Áustria. Nessa convenção, em 1968, reuniram-se mais de 100 presidentes da República, mais de 100 presidentes da República, para unificar o trânsito, para falar a mesma língua em relação ao trânsito. Hoje, por causa da Convenção de Viena, de 1968, feito na Áustria, não precisa falar inglês para dirigir nos Estados Unidos. A legislação é a mesma, praticamente. Só que aqui no Brasil,
Você olha a placa R1 de regulamentação, a placa octogonal. Aqui você vê, está escrito o quê? Pare. E nos Estados Unidos? Stop. Não precisa falar inglês, porque a legislação praticamente é a mesma, por causa da Convenção de Viena de 1968. Hoje, para ir para a Itália, dirigir na Itália, não precisa falar italiano, por causa da Convenção de Viena de 1968. A França, você quer ir para a França, não precisa falar francês para dirigir na França, por causa da Convenção de Viena de 1968. Agora, tem alguns países que não fazem parte dessa convenção. Por exemplo, você ganhou uma viagem de férias para a Inglaterra. Esse documento que você está tirando, PPD, permissão para dirigir, válida em todo o território nacional, não vale na Inglaterra. Professora, a PPD vale nos Estados Unidos? Vale. A PPD vale na França? Vale. A PPD vale na Itália? Vale. A PPD vale na China? Não. A PPD vale na Coreia? Não. Não fazem parte da Convenção de Viena de 1968. Para quem assiste aí filmes ingleses, para quem já assistiu um seriado em inglês, que lado fica o volante? Quem já viu? O lado direito. Lá direito. Lá na Inglaterra chama-se, né, mão inglesa. Então lá é tudo diferente. Lá não é possível dirigir. Você vai morar na Inglaterra, você vai ter que fazer o processo de habilitação em inglês. Isso. Agora, os países que fazem parte da Convenção de Viena de 1968, são mais de 100 países, como funciona? Já perguntaram para mim, professora, com essa provisória, PPD, permissão para dirigir. Atenção para você que está em casa, perguntaram para mim. A permissão para dirigir, professor, eu posso ir para a praia com ela? Olha só, você pode ir para os Estados Unidos. Você pode ir para a França. Imagine se não pode ir à praia. Com essa PPD, você pode ir para onde? Você pode ir a Curitiba. Você pode ir a Morretes. Você pode ir à Bahia. Você pode ir em todo o território nacional e em mais de 100 países. Só que alguns países exigem um documento que se chama PID. O que significa a sigla PID? Permissão internacional para dirigir. Os Estados Unidos, por exemplo, essa PID é bem mais barata do que a carteira nacional. Bem mais barata. Se eu não me engano, de 120 a 180 reais. A PID, a permissão internacional para dirigir. Eu vou passar umas férias nos Estados Unidos. Isso é chique. Isso. Tem lá umas férias nos Estados Unidos. O que tem que fazer? A PID ela pode ser solicitada pela internet. A PID pode ser solicitada direta no Ciretran ou Detran. E a PID pode ser solicitada pela autoescola. Você vem na autoescola e fala, eu quero a PID. Daí a gente vai, corre atrás e faz a solicitação da PID. Quando a PID é emitida, onde que tem que levar a permissão internacional? No consulado do país que vai ingressar. E aí vai traduzido, eu vou para a França, vai traduzido do português para o francês. Eu vou para a Itália, vai traduzido do português para o italiano. Eu vou para os Estados Unidos, vai traduzido do português para o inglês. Para que, de repente, você seja abordado em uma blitz lá fora do país, o agente de trânsito saiba ali qual é a categoria de habilitação. Essa está de acordo com o veículo, a categoria de habilitação. Aí eu tenho carteira para moto, estou dirigindo um carro. Então, aqui na PID vai constar o tipo de habilitação. Não é possível tirar a PID a pessoa que tem ACC. Quem tem ACC, autorização para conduzir ciclomotor, para conduzir uma bicicleta elétrica, uma bicicleta motor. O que significa ciclomotor? Todo veículo que desenvolve 50 km por hora, de 2 ou 3 rodas, com ou sem o safety car. O que significa o safety car? É um carrinho lateral ali no triciclo. Se desenvolver até 50 km por hora, precisa da ACC. Pessoal, para adquirir a ACC, a pessoa passa por todo o processo de habilitação.
Para pilotar uma bicicleta elétrica, ele tem que ser penalmente imputado, responder pelos seus atos, saber ler e escrever, possuir RG e a identidade, quer dizer, a identidade e a RG é o mesmo, né? O CPF, ele precisa da entrada numa autoescola, em seguida ele tem que fazer o exame de vista psicotécnico, depois ele veio para uma sala de aula, participar de um curso teórico de 45 horas aulas teóricas. Depois que ele conclui o curso de 45 horas aulas teóricas, ele é liberado para uma prova no Ciretran ou Detran, né, de 30 perguntas, podendo errar 9. Ele passou na teórica, ele acertou pelo menos 21 exercícios, 70%. Se ele tiver bicicleta elétrica, ele... Atenção para quem está em casa, por favor, desligue o microfone. Para você que está vendo esse vídeo agora, isso, tem uma interferência aqui, porque tem alunos remotamente falando e acabaram ligando o microfone ali. Quem lembra o que nós estávamos falando? Para você que tem a bicicleta elétrica, né? Para você que tem a intenção de conduzir uma bicicleta elétrica, e você tem a bicicleta elétrica, você vai poder fazer as 20 aulas práticas com a própria bicicleta elétrica e o exame prático final, com a própria bicicleta elétrica particular. Agora, você veio na autoescola, quer esse documento ACC, e você não tem a bicicleta elétrica, a autoescola vai ter que comprar uma. Vai ter que providenciar para você fazer aula, porque você quer só para a bicicleta elétrica. Agora, se você está tirando categoria A, você que está vendo esse vídeo no litoral do estado do Paraná, para você de qualquer lugar do Brasil, né? Você está dando entrada no processo de habilitação. Se você estiver tirando a categoria A para moto, motocicleta, motoneta ou ciclomotor, você vai poder conduzir uma bicicleta elétrica. Agora, se você tiver a ACC, autorização para conduzir ciclomotor, você não vai poder conduzir, por exemplo, uma motoneta. Exemplo de motoneta, a Joga é uma motoneta, a Bis é uma motoneta. Eu vou explicar a diferença dos três. Qual é a diferença da motocicleta, da motoneta e do ciclomotor? Atenção todos e todas. A motocicleta, entre o guidão e o banco da moto, tem o tanque de combustível. Na motocicleta, entre o guidão e o banco, tem o tanque de combustível. Então, na motocicleta, você segura no guidão aqui, no guidão ali, você monta. Os joelhos não se encontram por causa do tanque de combustível. Motocicleta se monta. Motoneta é aquele tipo de veículo que entre o guidão da moto e o banco não tem o tanque de combustível. Exemplo, a Bis. A Bis não tem o tanque de combustível entre o guidão e o banco. A Jog não tem o tanque de combustível entre o guidão e o banco. Então, a motoneta, você segura no guidão e você não monta. Você o quê? Porque não tem o tanque, então você senta. Há possibilidade dos joelhos se encontrarem na motoneta. E ciclomotor é todo veículo de 2 ou 3 rodas que desenvolve até 50 km por hora. Exemplo, bicicleta elétrica. Lembrando que a bicicleta elétrica, a bicicleta motor é proibida nas rodovias, conhecida no popular como BRs. As bicicletas elétricas, né, os ciclomotores é proibido em vias de trânsito rápido, é proibido na ciclovia, é proibido na ciclofaixa, é proibido na contramão. A bicicleta elétrica, a bicicleta motor, os pilotos desses ciclos têm que se comportar como se fosse uma moto. Imagine uma pista de rolamento. O que significa a pista de rolamento? É onde as rodas rolam, onde os carros transitam. Então, quando uma pista de rolamento, imagina uma pista de rolamento com algumas faixas, aqui ó, sentido único. Se aqui é sentido único, significa que essas faixas do pavimento são brancas. Quando for sentido duplo de circulação, as faixas são amarelas. Quando for duplo sentido de circulação, as faixas são amarelas. Quando for sentido único de circulação, as faixas são brancas. Quando é uma pista de rolamento, o que é pista de rolamento? Onde os carros estão transitando, estão circulando. Então, quando uma pista de rolamento, né, comportar várias faixas de circulação, e tiver uma bicicleta elétrica,
Aonde que a bicicleta elétrica vai ter que estar transitando o mais à direita possível, no centro da pista direita. No centro, como se fosse uma moto. Agora, se você tem uma bicicleta a pedal, não tem ciclovia, não tem ciclofaixa, aonde que o pessoal vai, o perdão, vai? Na calçada, né? Não é, eles ficam mais na calçada. Mas na calçada é proibido. Então é na rua. Se não tem ciclovia, não tem ciclofaixa, não é na calçada, é na rua. No mesmo sentido dos veículos, com prioridade sobre os veículos. Agora, aqui nesse trecho, não tem ciclovia, não tem ciclofaixa. E você está com uma bicicleta a pedal. Nesse caso, você vai colocar a bicicleta no mesmo sentido dos veículos, próximo do meio-fio. Bicicleta a pedal, próximo do meio-fio. Bicicleta elétrica, no centro da pista mais à direita. Ok? Beleza? Beleza? Show? Dúvidas? Não? Tranquilo. Pessoal que está em casa, todos estão entendendo? Então, para você que está vendo esse vídeo agora, obrigado pela sua atenção. Para você que é inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronald Escrimin, obrigado. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva. Hashtag Prof. Ronald Escrimin com mais de 200 vídeos que vai ajudar você a alcançar o sucesso da segunda etapa. Se você conhece alguém que está reprovando muito na aula teórica, recomendo esse canal ou a aula particular. Você conhece alguém de outro CFC, de outro Centro de Formação de Condutores. Eu vou até a casa da pessoa e qual é a garantia da aula particular? Se ele não passar, eu devolvo o dinheiro. Essa é a garantia do meu trabalho, tá bom? Para você que está vendo esse vídeo agora, não esqueça de compartilhar, deixar o teu like e lembrando que a legislação ela é atualizada, não é só para as pessoas que estão em processo de habilitação. De Paranaguá pro mundo! Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo, hein? Eita!